Então, olá pessoal, começando oficialmente nossa penúltima aula. Eu estava falando para o pessoal aqui até que chegou antes, vai ser a penúltima porque eu vou trazer os indicadores e a última semana que vem é só para tirar as dúvidas, para vocês já fazerem o trabalho final, tá? E como eu disse para o pessoal, vocês já estariam aptos depois dessa, mas daí a próxima aula é mais para tirar as dúvidas de como vai ser feito o trabalho, que é a apresentação mais do relatório, né? Bom, mas o tema da aula de hoje é indicadores financeiros. Calma aí, quando eu ponho para apresentar, vocês enxergam uma tela azul ou a apresentação? Uma tela preta ou a apresentação? Na real tá, tipo, tem duas assim, sabe? Tipo, tem uma maior e uma menor. Tá. Sim, calma aí, eu vou fazer uma coisa aqui então. Eu vou ter que compartilhar outra tela. Aqui. Tá. Agora, se eu boto apresentar, vocês enxergam a apresentação certinha, né? Aham. Tá, beleza. Pena que fica para outro monitor, tá? Mas a aula de hoje é sobre indicadores, como eu comentei, e a ideia dos indicadores é para monitorar a performance das empresas e trazer uma visão mais simplificada, tá? De como está indo a operação da empresa dentro do mercado, tá? Porque o José até que era nosso membro da Liga e foi para São Paulo, está fazendo estágio em IB, ele falou que eles usam muito o valuation por indicadores, né? Porque eles têm uma demanda muito grande de serviço, então eles usam o valuation por indicadores, tanto de transações passadas, de empresas semelhantes, quanto empresas semelhantes do mesmo ramo e a própria empresa para saber se ela se adequa, se ela está no mesmo nível das empresas do mesmo setor, se está abaixo ou se está acima, a performance, né? Aqui eu trouxe até um textinho do site da XP que, por meio do desempenho passado, o gestor da organização consegue traçar uma previsibilidade futura da empresa. Com isso, fica mais fácil delinear com clareza os pontos frágeis do negócio, bem como seus principais potenciais. Então é bem isso. Tu vai conseguir ver através dos indicadores financeiros como é que está a performance da empresa e para saber se ela está bem mesmo, tu compara com outras do mesmo setor, tá? Eu vou trazer aqui 3 tipos principais de setores de indicadores, que é o valuation, endividamento e eficiência, que eu vou mostrar para vocês o Status Invest até o Status Invest separa dessa forma. Eu vou abrir depois. A primeira coisa que eu quero trazer é o conceito de EBITDA. Eu acho que esse é um dos conceitos mais importantes, tá? Porque muitos indicadores, eles são baseados no EBITDA. Só de tu saber o EBITDA, a margem EBITDA, e tu pode comparar com outras empresas do mesmo setor, mesmo ramo, e ele já dá uma boa métrica para saber da empresa, tá? Inclusive, foi um dos que eu mais tive dificuldade para aprender. Que, o EBITDA, ele significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que no caso é a receita antes dos impostos, das taxas e da depreciação e amortização. Já o EBIT, que é o EBITDA, só que sem o DA, né? Sem a depreciação e amortização, que no caso que é a receita antes dos impostos e das taxas. Aqui eu trouxe duas DREs, tá? Para a gente conseguir falar do EBITDA. A primeira é uma DRE que a gente não traz, por exemplo, que acho que todo mundo aqui faz economia, né?
que na cadeira de contabilidade geral, por exemplo, esses conceitos de EBIT e EBITDA não foram trazidos para nós. E a gente trabalhava com uma DRE padrão, que não é errado, na verdade é certo. Ó. Que a gente tem a receita bruta, as deduções, a receita líquida, os custos operacionais, chegando para o lucro bruto, todas as nossas despesas operacionais, deduzindo isso, né? Chegando no lucro operacional e, por último, o lucro líquido. Aqui eu trouxe uma DRE que eu montei, fazendo algumas mudanças nela, para a gente conseguir achar o EBIT e o EBITDA. Provavelmente quando vocês vão abrir o release, que lá vai ter DRE, vai ter balanço patrimonial, vai ter fluxo de caixa, vocês vão encontrar uma DRE consolidada, simplificada, que possivelmente já vai trazer o EBIT ou o EBITDA, tá? Se não trouxer, vocês podem ver no próprio Status Invest, que é uma boa fonte para saber os parâmetros. Aqui também, mas na DRE consolidada, aqui, em milhões no caso, que é a da direita, o igualzinho são as contas, tá? Depois das deduções. A gente tem a receita bruta, impostos, cancelamentos, receita líquida, padrão, bem simplificado, os custos totais, tá? Chega no lucro bruto. Esse é o nosso lucro bruto. E aqui a gente tem as despesas com vendas, despesas gerais, perda de liquidação duvidosa, alguns exemplos, que alguns chamam de SG&As, até chegar no nosso EBIT. O que acontece? A diferença de uma DRE para outra, por exemplo. A gente tem o nosso lucro bruto e abaixo dele a gente tem as despesas comerciais, que no caso seriam as receitas, as despesas comerciais, desculpa, as despesas gerais e administrativas, despesas financeiras e outras despesas e receitas. Essa depreciação e amortização, ela um conceito um pouco mais técnico agora, ela entra na conta de despesas administrativas, tá? A partir do momento que a gente quer saber o EBITDA, a gente quer saber sem a depreciação e amortização. Desculpa, eu até pulei, mas o EBITDA ele traz uma métrica para não é a geração de caixa em si, mas é uma aproximação, uma capacidade de geração de caixa da empresa, tá? Na operação dela. Isso porque as contas de a amortização e depreciação na contabilidade não são contas de efeito caixa. Ou seja, no caso, fazendo o link da DRE para o BP, para o balanço patrimonial, essa depreciação e amortização ela não vai diminuir o caixa da empresa, tá? Ela vai ser até benéfica, porque essa depreciação e amortização ela vai ser bom para uma das coisas, por exemplo, que a gente pode ver na própria DRE, a empresa vai pagar menos imposto. Porque a partir do momento que a gente vai deduzindo depreciação e amortização e outras contas, até chegar lá embaixo, aqui, no lucro prejuízo, aqui no lucro operacional, se a gente tem esse lucro operacional contando a depreciação e amortização, a gente tem ela menor, porque a gente vai deduzir, né? A gente vai pegar a despesa. Eu tô botando o dedo na tela como se você enxergasse. A gente vai pegar as despesas operacionais, vai deduzir a amortização e depreciação, ou seja, vai diminuir, né, desse valor e vai chegar no lucro operacional. E aí dele a gente vai tirar o nosso imposto de renda em cima desse valor, tá? Eu consegui ser claro nessa ideia, ficou um pouco confusa. Esse conceito é bem importante, então quero que vocês entendam e digam se foi claro ou não. Aham, fica tranquilo. Tá. Esse é o EBITDA. Seria mais importante, então,
Assim, não tem impacto no caixa. Assim, não digo que seja mais importante, mas dentro do mercado financeiro, se olha muito para o EBITDA para saber bem de uma maneira operacional o quanto o negócio em si ele funciona. Ele tá, porque assim, depreciação, amortização, digamos que ela entra na conta, só que como não é feito caixa, ou seja, a empresa consegue gerar, aproximadamente isso ela consegue gerar de caixa, tá? É uma proxy de geração de caixa. Ela, não digo que ela seja mais importante, mas dentro do mercado financeiro se olha muito para ela, que é bem essa questão operacional da empresa, tá? Porque imposto, querendo ou não, ela vai ter que pagar, não tem muito o que fazer. O imposto, às vezes a empresa até consegue. O Nicolas trouxe no caso da Magalu, né? Por exemplo, o EBI, eu não lembro se o EBITDA da Magalu estava dando negativo, mas o operacional, todo o operacional dela, acredito que o EBITDA dava negativo mesmo, mas o operacional dela dava negativo. Ou seja, esse lucro operacional, esse lucro operacional, que é uma aproximação do EBITDA, ele é negativo, então mostra que a operação da empresa não está saudável, se ela não está positiva. Seria nessa ideia, tá? Porque a amortização e depreciação, como não tem efeito caixa, como não diminui do caixa, as empresas no mercado se avalia então essa métrica do EBITDA, porque é uma conta que assim não vai afetar a empresa em si. A gente vai ver esses valores no balanço patrimonial, por exemplo, como nas reservas dentro do PL, tá? Então, aí a gente tem o EBITDA, a gente tira a depreciação e amortização, a gente tem o EBIT, tá? Aí nós temos isso aqui é importante saber. O resultado financeiro, na análise do EBIT, do EBITDA, ele vem pós-EBIT, tá? Porque o resultado financeiro, por exemplo, digamos que tem uma empresa. A gente é donos. Nós somos dono de uma empresa que é a Liga do Mercado Financeiro. A nossa operação, né, a nossa atividade fim, ela tem a ver com prestação de serviço financeiro, digamos que é isso. Só que a gente tem a gente tem aplicações financeiras, digamos assim, e que a gente recebe juros, tá? E esses juros não têm a ver com a nossa atividade fim. Então, já não tem a ver com a nossa atividade fim, não tem a ver com a nossa atividade operacional em si, tá? Ou seja, para analisar o EBIT e o EBITDA, por exemplo, o EBIT ou o EBITDA, a gente não leva em consideração, porque essas duas métricas a gente quer saber a saúde do negócio por si só, por sua operação, tá? E por isso que a gente chega a gente deduz, então, chega a essa conta do resultado financeiro depois. Digamos que a gente tem uma aplicação e a gente recebe 5 mil por ano, mas o nosso operacional, tipo, o nosso EBITDA é 25 mil, com a depreciação e amortização, a gente deduz 5, e no EBIT a gente tem 20. Tá? Como esses 5 mil, ele não tem a ver com a nossa operação, com a saúde em si do nosso negócio, claro que é importante, só que não é a questão operacional em si, a gente põe essa conta para baixo, tá? Para saber bem como é que está a saúde do negócio. Fui claro? Entendido, entendido. Beleza. E aqui eu até botei isso aqui, ó. Juros sobre capital terceiro tem benefício fiscal para a empresa. A ideia é parecida com a depreciação e amortização, porque quando a gente deduz a amortização e depreciação, a gente tem um benefício fiscal para a empresa, porque até chegar no IR aqui embaixo, por exemplo, o IR, a depreciação e amortização já deduziu nosso valor, diminuiu ele. Vocês entendem, né? Que o imposto de renda a gente vai pagar em cima do lucro operacional.
A partir do momento que a gente já tem a depreciação e amortização e o juro sobre capital terceiro, que é o empréstimo da empresa, por exemplo, a nossa empresa tem um empréstimo de 2 mil, um empréstimo com o banco, e a gente põe ele na DRE, porque depois a gente vai ter um benefício fiscal em cima disso, porque como a gente vai deduzir esse valor de empréstimo que a gente tem, a gente vai pagar menos imposto. Digamos que é aqueles lá, aqueles dos 20. Esse resultado financeiro pode ser tanto negativo quanto positivo, tá? Depende muito de cada empresa, se a empresa é muito endividada ou não. Então, depois de explicar então essa relação, essa ideia do EBITDA e do EBIT, a gente chega em alguns indicadores de valuation. Eu trouxe quatro de valuation, 2 de endividamento, não, 5 de endividamento e 6 de eficiência. É isso aí. Então, o de valuation é para saber o valor da empresa, precificar a empresa, tá? O PL é a relação entre os proventos que a empresa gera para os investidores, que ela paga para os seus investidores, em relação ao preço atual da companhia, tá? Depois eu vou abrir até o Status Invest, mas é o P sobre L, é o preço sobre o lucro. É o quanto uma ação dá de lucro que ela paga para o investidor em relação ao seu preço total, tá? Basicamente é esse o PL. Aqui, esses outros três, EV sobre EBITDA, EBIT, aqui todos esses que envolvem EBITDA ou EBIT, ele tem um cunho mais operacional mesmo, tá? Porque o PL, ele leva em consideração o preço total sobre o lucro total, tá? Já o EV sobre EBITDA é um pouco diferente, porque ele leva em consideração o EBITDA, então é um cunho mais operacional. O EV é o... Tá, primeiro na verdade, eu vou falar o conceito, que é o tempo que o EV sobre EBITDA, tá? É o tempo que levaria para a empresa para comprar todos os seus ativos. No caso, se apenas na visão operacional, quanto, por exemplo, a Petrobras em suas operações, tá? Por ano, quanto tempo ela levaria para comprar todos os seus ativos? Por exemplo, eu falo da Petrobras porque eu lembrei dela, porque a Petrobras ela teve o menor EV sobre EBITDA do ramo de petrolífera do mundo. Não lembro se foi ela ou se foi isso foi uma outra. Isso significa que a empresa está barata, basicamente, porque a Nvidia, por exemplo, ela estava sendo negociada o EV sobre EBITDA de 200, ou seja, ela levaria 200 anos para se pagar. No ramo voltando agora para o ramo da petrolífera, é claro que a gente sempre tem que comparar uma empresa com outra do mesmo setor, tá? Se eu não me engano, as petrolíferas estavam com um EV sobre EBITDA de 4, 5, 6, algo entre 5 e 6, na verdade. Ou seja, de 5 a 6 anos para se pagar. A Petrobras, no início do ano, ela estava com um EV sobre EBITDA de 2, ou seja, de forma operacional, a empresa conseguia se pagar, né, todos os seus ativos em 2 anos. Normalmente, o EV sobre EBITDA é maior do que... Opa, me confundi, então não vou nem falar para não falar bobagem. Tá, mas o EV sobre EBITDA significa Enterprise Value sobre o EBITDA. O EV, esse Enterprise Value, é o valor da empresa. A partir do momento que a gente compra uma empresa, é um pouco mais técnico mesmo nessa aula, tá, pessoal? A partir do momento que a gente compra uma empresa, a gente compra suas dívidas junto. É o valor do mercado dela. Como que a gente tem noção do valor do mercado dela? A gente pega todas as ações dela, o número de ações, e multiplica pelo preço. A gente vai chegar no valor, tá? Isso a gente soma com a gente soma com todas as suas dívidas,
como eu disse, quando a gente compra uma empresa, a gente compra as suas dívidas juntos. A gente vai pegar o número de ações totais, multiplicar pelo preço delas, a gente vai somar com as dívidas dessa empresa e vai diminuir o caixa. Porque o caixa seria quanto a empresa consegue pagar suas dívidas hoje, né? E a gente vai ter esse valor e vai dividir sobre o EBITDA, que é uma proxy da geração de caixa da empresa. E a gente vai ter um número aproximado enquanto de maneira operacional a empresa ia conseguir se pagar, conseguir comprar todos os seus ativos. O EV sobre EBIT é basicamente a mesma coisa, só que é um valor, o EBIT vai ser um valor menor do que o EBITDA, né? Porque a gente vai levar em consideração a amortização e depreciação também, tá? Outro operacional é o preço sobre EBITDA, que a gente vai trazer a expectativa de geração de caixa através da sua operação. Vai pegar o preço total da empresa também, e vai dividir sobre EBITDA. Alguns. Opa! Desculpa, esses dois não são de endividamento, tá? O DY e o VPA, eles são de valuation. Acabei errando aqui, tá? Desculpa. O DY é o dividend yield, é a relação dos proventos que uma empresa paga pelo valor da ação, tá? É o famoso, são os famosos dividendos. Que a gente são calculados por porcentagem, né? Por exemplo, a Petrobras, de novo a Petrobras, tá? O dividend yield dela, a última vez que eu vi era 30 e poucos por cento, ou seja, 30 e poucos por cento do valor total da ação ela paga em dividendos. Se ela paga 100, se a ação custa R$100, ela vai pagar 36 de dividendo. Isso é interessante porque a gente vai conseguir ver o payout da empresa. O payout é o quanto do seu lucro ela divide com os seus acionistas. Se a empresa ela tem uma política expansionista, por exemplo, de crescimento, ela tem um payout mais baixo. Ela tende a ter um payout mais baixo. Isso porque ela vai contrair todo o seu lucro para si mesmo, para a sua operação. Empresas que têm um payout alto, 80%, 90%, elas querem atrair investidores. Foi o caso da Petrobras também, que tinha um payout de 100%, significa que 100% do seu lucro ela paga em dividendos. Tem empresas, que a Petrobras fez isso, que tinha um payout de 140%. Então, 140% dos lucros, ela tirava dinheiro de caixa, inclusive, não só dos lucros em si, para pagar de dividendos. Isso para quê? Para atrair investidores. São estratégias de gestão, né, que cada empresa tem em determinado momento. E o VPA é a comparação entre o valor de mercado e o valor patrimonial da empresa, tá? Das ações dela. O que a gente encontra no balanço patrimonial. Aqui esses sim, são indicadores de endividamento. Dívida líquida sobre EBITDA. Então, no caso, é o tempo necessário para a empresa pagar todas as suas dívidas, considerando o EBITDA. Ou seja, de maneira operacional também. Tá? Quando a gente fala de EBITDA, acho interessante até a gente lembrar, EBITDA, essa ideia operacional. Porque a gente não deduziu algumas outras contas, como depreciação e amortização, resultado financeiro, para saber como está a operação da empresa. Tá? Então, no caso, é quanto tempo a empresa demoraria para se pagar, de maneira. Pagar todas as suas dívidas, na verdade, com a sua operação. A liquidez corrente é a capacidade de uma empresa pagar todas as suas dívidas no curto prazo. É aquela velha história da liquidez. Se a empresa consegue, o quanto por cento das suas dívidas ela consegue pagar, por exemplo, amanhã, que ela tem de caixa.
Se uma empresa tem 50 milhões de caixa e uma dívida de 20 milhões, significa que ela tem uma alta liquidez e que ela consegue pagar a sua dívida e ainda sobrar caixa, tá? E o passivo sobre ativo é um índice de alavancagem que compara a relação entre os passivos e ativos de uma empresa. No caso, é o quanto uma empresa tem de passivos, que é o balanço patrimonial, os ativos, passivos desse lado, só que a gente tira o PL, né, o patrimônio líquido aqui. Se a empresa tem muitos passivos, significa que ela está alavancada, ou seja, ela fez muitas dívidas para aumentar a sua operação, seja lá para aumentar seu pátio, aumentar seu capex, tá? É basicamente isso. E aqui alguns indicadores de eficiência. Primeiro, margem bruta. É o ganho da empresa com a sua operação final, que é a receita menos seus custos, basicamente, tá? Se a entidade define uma empresa é vender bola de boliche, a receita total aqui. Inclusive, a gente pode ver na, na DRE. A margem bruta só que é uma relação de porcentagem, tá? Entre a receita total dividido sobre o lucro bruto, que seria em relação ao CMV. Margem EBITDA, e também a margem EBITDA é a relação da receita, do EBITDA sobre a receita total. Isso a gente tem em porcentagem. Todas as margens são em porcentagem, né? E a margem líquida é o lucro da empresa, sua atividade. É basicamente isso. É o valor dos lucros que a gente tem lá embaixo na DRE sobre sua receita total. E a gente tem isso em porcentagem. E os últimos indicadores que eu vou trazer de eficiência são ROI, ROA e ROIC. O ROI é o lucro sobre o patrimônio líquido, tá? Que é o valor agregado do próprio capital. No caso, é quanto a empresa consegue agregar de valor sobre o seu próprio capital, tá? Que é o quanto lucro ela pode ter em relação ao seu patrimônio líquido. É uma relação matemática. Quanto menor o patrimônio líquido que ela precisa para ter determinado lucro, maior é o resultado, porque a gente vai ter um denominador menor, tá? O ROI, ele tem algumas falhas, principalmente ao analisar uma empresa bem endividada, tá? Porque ela vai trazer uma falsa diminuição de eficiência quando a empresa paga todas as suas dívidas. Aí tem também o ROA, que é a capacidade de uma empresa, a capacidade de uma empresa dar retorno em cima dos seus próprios ativos, que no caso é o EBIT sobre os ativos totais da empresa, tá? E o ROIC, que é a rentabilidade gerada da empresa a partir de investimentos. O ROIC é bem bom para analisar empresas muito endividadas, tá? E a gente vai usar o NOPAT, que é o EBITDA menos os impostos, e dividir sobre o PL mais suas dívidas. Para compreensão, está aberto o microfone, Rodrigo. Sempre. No caso, EBITDA... Alguém mandou alguma mensagem? Tá. Para a compreensão, principalmente desses três últimos, eu quero trazer essa tabelinha aqui. Deixa eu ajeitar ela. Vocês enxergam, né? Sim, tá dando para ver. Aqui. Tá. Essa tabela aqui não fui eu fiz, mas eu peguei baseado em cima da tabela de um outro cara que ensina sobre finanças, tá? A minha ficou um pouco diferente, eu adaptei um pouquinho, mas é basicamente a mesma. ROI, ROIC e ROA.
os mesmos indicadores que eu acabei de falar. O ROI, vamos ver aqui. O ROI é o lucro sobre o patrimônio líquido. É o valor que a empresa pode agregar sobre seu próprio capital. Então, aqui, é o lucro líquido dela, você consegue ver certinho? É o lucro líquido dela sobre o total do seu patrimônio líquido. Ou seja, quanto menor for o nosso patrimônio líquido, significa que ela precisa de menos capital próprio para gerar maior lucro, tá? Aqui a gente tem uma eficiência de 27%. Tá, vamos aumentar esse bit. Na verdade, vamos aumentar essa. Vamos ver se está certinho isso aqui. Vamos aumentar nossa receita total. Tá 280 mil. Digamos que seja. Aumentar para 300. A gente já tem um ROI superior. Tá? Isso por quê? Vocês perceberam que a gente aumentou a receita. Tá tudo linkado, tá? Essa tabela. Mas a gente aumentou a receita líquida, consequentemente, a gente aumentou o nosso lucro líquido. E isso, dividido pelo mesmo valor patrimonial, ou do balanço patrimonial, a gente tem um resultado maior. Só que aqui, por exemplo, o que eu falei que o ROI ele é ruim para avaliar empresas endividadas, tá? Embora a gente tenha um lucro líquido de 50 mil, e a gente tem 50 mil de dívida aqui, presta atenção nisso. Se a gente vai lá e paga parte dessa dívida e ela diminui para 10 mil, percebe que o nosso ROI diminuiu de 45% para 33%. Isso porque ele dá uma falsa sensação de uma falsa previsão, uma falsa percepção da operação da empresa, tá? Sobre essa capacidade de gerar lucro sobre o seu patrimônio líquido. E aí entra a análise do ROIC, que é bom para olhar empresas bem endividadas. Vamos voltar esse valor de 50 para 50. Aqui, vocês perceberam essa mudança? Quanto que a nossa eficiência no ROIC ela diminuiu quando a gente deixou de pagar a dívida. Isso porque a gente vai usar uma fórmula, que é o NOPAT. O NOPAT é igual, aqui eu até botei, é o EBIT, aqui eu deixei o EBIT menos os impostos. Tá? É esse valor, ó, vou até botar, esse valor menos os impostos, eu até não botei aqui, menos os impostos, agora eu fiz mesmo. Esse valor menos sobre 21. Tá mal configurado só, mas deu uma aproximação igual, porque era um valor pequeno o IR, tá? Eu não vou digitar isso agora porque não deu certinho. Não, tá certo sim, eu mexi no ROA, não no ROIC, desculpa. Mas o ROIC é isso. Opa. Fiz bobagem de novo, gente. Desculpa aí. É o IR sobre... eu botei aqui, ó. Sobre todos os ativos. Os ativos são... Aí, tá certo. O ROIC, desculpa aí, fechando parênteses, voltando. O ROIC é o NOPAT sobre os ativos totais da empresa, que seria essa capacidade operacional da empresa também, NOPAT, né? Seria essa capacidade operacional da empresa de
de geração, de agregar valor em cima de todos os seus ativos totais, como está escrito aqui. É a rentabilidade gerada pela empresa a partir de seus investimentos, aqui aberto, tá? E o ROA, e o ROA por último. E o ROA por último é o EBIT sobre todos os seus ativos, que é a capacidade de geração bem operacional, EBIT aqui, de agregar valor sobre todos os seus ativos. Já o ROIC é em relação a todas as suas dívidas, que são os passivos mais as dívidas. E a gente tem um valor de 21%. E aqui essa tabela a gente pode brincar. Por exemplo, se a gente diminuir, vamos olhar para o ROI. E a gente tem vamos pagar essa dívida de 50 mil e diminuiu de novo. Só que agora diminuiu para 5 mil. Percebe? A gente tem uma redução da sua capacidade, né? O seu ROI diminui. E, teoricamente, quanto maior, melhor. Aí entra o ROIC. A gente pode ver que o ROIC subiu, acho que estava quanto? Estava 21. A partir do momento que a gente paga a dívida, por exemplo, que é uma empresa bem endividada, sai esse dinheiro do caixa, a gente tem um aumento do ROIC. Aqui, vamos ver. No ROA, por exemplo, é a capacidade de geração de agregar valor, que no caso é o EBITDA, sobre o patrimônio líquido também. Gerando. E é interessante que, por exemplo, o ROA também, quanto maior a relação. Quanto maior o nosso patrimônio líquido, menor vai ser o nosso valor do ROA final. Porque é uma relação matemática, né? Que a gente vai ter um denominador maior porque ele é igual ao patrimônio líquido, caso o patrimônio líquido fosse maior mesmo. Tanto, a gente pode ver que a fórmula do ROI e do ROA é bem semelhante. O ROI, a gente usa o nosso lucro líquido sobre o lucro líquido sobre o PL, o balanço patrimonial, e já o ROA, a gente tem o nosso EBIT sobre o patrimônio líquido. O cálculo mais complicado e diferente, digamos, é o ROIC. Só que o ROIC também não é difícil porque é o NOPAT, o EBIT sobre os impostos, revisando sobre as dívidas. Que no caso seriam os passivos mais as suas dívidas para uma empresa bem endividada. Tá? Isso aqui é interessante olhar e quando a gente olhar, isso é importante frisar, quando a gente olhar para uma empresa, é importante a gente comparar com outras do mesmo setor, para saber se o ROI dela é compatível com as empresas do mesmo setor. Tá? Por exemplo, eu lembro que ano passado, a minha empresa, eu analisei a B3, ela tinha um ROI de 20 e poucos por cento, que é considerado um ROI bem saudável. Já o Gustav, que também fez essa cadeira comigo, a empresa dele tinha um ROI de 70 e poucos por cento. Poucas empresas têm isso, mas porque era uma empresa do ramo de microchips, que elas são super valorizadas, o EV da empresa é altíssimo, eles têm um valor agregado muito grande, então é importante comparar empresas do mesmo setor, para não ter essa confusão e achar que a minha empresa com 20% de ROI é pior do que aquela empresa com 76% de ROI. Tá? É importante, sendo que são de setores diferentes, é importante fazer tudo do mesmo setor. Eu vou abrir aqui o Status Invest. Tem outros sites, é claro, mas hoje eu vou trazer só o Status Invest para a gente ver isso aqui. Vou botar o da B3. Vocês podem criar conta, eu tenho conta, só esqueci de logar. B3SA3. Para saber qualquer empresa aqui, é só tu digitar o código dela. Às vezes, se tu digitar o nome dela, já vai aparecer. Às vezes dá um errinho. Mas qualquer coisa, digita o código. B3SA3.
o código de negociação da B3, das ações dela. Aqui, acho que eu já mostrei para vocês, né? Mas aqui, por exemplo, a gente tem o valor atual dela, e aqui a gente já tem o primeiro indicador financeiro, o devaluation, que é o dividend yield, que é o quanto por cento ela paga de dividendos por ação, né? No caso, de R$ 12, que é o nosso 100%, ela paga 3,26% disso de dividendos, que no caso dá 40 centavos, aproximadamente. Aqui a gente tem todo um histórico da empresa, do sim, a gente pode ver em 1, 5, 30, 6 meses ou 5 anos. E aqui embaixo, que é o que interessa para nós, são os indicadores, que eu falei. Indicadores de valuation, endividamento e indicadores de eficiência, rentabilidade, enfim. Aqui ele é um bom site, existem outros, como eu comentei. Eu até queria mostrar um outro, mas acabei esquecendo o nome dele. Mas que a gente pode ver todos esses indicadores sem precisar calcular. Tá? Alguns, por exemplo, se tu quer trazer algum específico que não tem aqui, tu vai ter que abrir todas as contas lá que tu fez usando o release, que tu tabelou lá no Excel, e fazer de maneira manual. Mas aqui é interessante porque a gente já tem, por exemplo, os dividendos, o EV sobre EBITDA, o PL, o EV sobre o EBITDA, e os indicadores de eficiência que a gente viu, as margens, de rentabilidade, ROI, ROA, ROIC, giro de ativos, acabei não trazendo esse, e os de endividamento. E para aqui vocês podem explorar o site, e para saber se essa empresa, como ela está situada no setor, o Status Invest é bem legal porque a gente consegue fazer uma comparação. Eu vou fazer o login. Uma comparação entre os setores. Aqui, a gente pode escolher empresas, tá? No caso, a B3 é a bolsa brasileira, né? Ela não tem esses concorrentes diretos dessas distribuição de títulos, mas os Estados Invest, ele pega o setor de finanças e tenta as empresas com mais proximidade e tenta comparar. E a gente pode adicionar quantas empresas tiverem disponíveis, e aí a gente vai ter uma comparação real das empresas, de todos os seus indicadores. E que o Estados Invest dá como primeiro, segundo e terceiro, aqui ó, da medalhinha de ouro, prata e bronze. E daí ela ranqueia as empresas, botando um do lado do outro, como a primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta, em relação a todos os seus indicadores, né? Por exemplo, Dividend Yield. A B3 recebe uma medalha de prata. Isso porque ela não é a que mais paga é a Cielo. A terceira é Boa Vista. Essas outras, por exemplo, não pagam nem pagam dividendos. Aí a gente já tem o PL. PL, quanto menor, melhor, porque é menos tempo que a ação vai se pagar por si só. Por exemplo, a Cielo. Se eu comprar uma ação da Cielo, ela vai se pagar mais rápido do que uma B3. Uma ação da B3, é basicamente isso. Vai se pagar mais rápido do que uma Ideiasnet. Indo nessa ideia. E quando vocês forem analisar algum indicador, entre no site do Status Invest e se tiver uma dúvida, por exemplo, EV sobre EBITDA, que também, quanto menor, melhor. Bah, não sei, tô com dúvida. Aqui tem uma explicaçãozinha. E se voltar para cá, EV sobre EBITDA, a gente clica aqui, o que é EV sobre EBITDA, como interpretar, e daí ele vai trazendo exemplos, tá? Se na hora tiver uma dúvida, abre isso aqui, dá uma lida rapidão. Qualquer coisa, me manda uma mensagem ou vê um vídeo no YouTube. Mas aqui eu acho uma boa fonte, tá? Porque às vezes tu vai ver em outros sites e tem algumas informações um pouco erradas, sabe? Realmente tem. E como o Status Invest é um site para isso, ele traz informações bem boas, tá? Então é basicamente isso, essa comparação entre empresas do mesmo setor, tá? Eu vou pegar uma outra empresa, Banco do Brasil.
BBAS3. Vamos pegar ela e vamos comparar com ações de outros bancos. Aqui ele já vai dar muito mais, né? Vou pegar Bradesco, o ABC, o Santander. Vai ser isso. Comparamos quatro empresas. E aqui a mesma história. O site mesmo vai ranquear usando a métrica dos indicadores, né? E da posição delas. Por exemplo, o Banco do Brasil entrega mais dividendos que todos os outros. Só que é importante interpretar, não necessariamente um dividendo alto significa que seja bom para a empresa agora. Porque a ideia da análise fundamentalista não é olhar os indicadores de maneira isolada, é tentar olhar em um contexto geral, em como está a situação da empresa, é olhar por exemplo, os indicadores, interpretar os indicadores utilizando toda aquela base que vocês construíram, que vocês pesquisaram da parte qualitativa da empresa. Entender a empresa como um todo e o porquê ela está com tal política de distribuição de endividamento. Faz sentido com aquela estratégia que eu encontrei da empresa? É ir analisando a empresa assim, vendo todos os indicadores, vendo se a empresa está barata, está cara em relação às outras. Por exemplo, olha o EV sobre EBIT. Por exemplo, às vezes eles não calculam indicadores, tipo o EV sobre EBIT, mas a gente tem um EV sobre EBIT. O Banco do Brasil é o melhor nesse caso, porque é menor, ou seja, ele se paga operacionalmente mais rápido, assim como o PL também é menor. As margens eu acho muito importante a gente ver. A margem bruta do Banco do Brasil é melhor. Já a margem EBIT, a margem líquida é a segunda melhor. Isso significa que nesse quesito um pouco mais operacional, em alguns quesitos ela ganha e outros ela acaba perdendo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Eu sei que foi um pouco mais técnico, mas eu quis desmembrar esses indicadores para melhor compreensão. Não, tranquilo. Por minha parte seria isso, pessoal. A gente se vê então, eu vou falando no grupo como vai ser o dia da próxima aula e a gente vai conversando por lá. Feito? Valeu. Valeu, gurizada.